Glória a Deus. 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 Você pode glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Abra rapidamente o Evangelho de João, capítulo de número 15, verso de número 15. Hoje nós vamos estar dando sequência à nossa série de reflexões de masculinidade a partir da vida de Jesus, ok? E falaremos hoje mais dois aspectos de Jesus como homem. Falaremos a maneira e a forma que Jesus ama outros homens, a forma que Jesus é amigo de outros homens e como Jesus também lida com os seus inimigos, como Jesus lida com os seus adversários. Penso que essas são duas marcas muito poderosas que revelam para mim e para ti o que significa ser um homem de honra, um homem forte, um homem autêntico, um homem que é segundo o coração de Deus. A forma que lidamos e a forma que amamos a outros homens e a forma que lidamos com os nossos adversários, com os nossos inimigos, críticos, ou seja lá o nome que possa se dar àqueles que se opõem, ok? Eu vou começar falando sobre como Jesus lida com os seus amigos. E eu gostaria de ler com vocês, então, João capítulo 15, o verso 15, que diz o seguinte: Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Antes de, propriamente dito, ver algumas marcas da forma que Jesus amava e ama seus amigos, se relaciona com os seus amigos, a forma que Jesus ama outros homens, eu gostaria de começar lendo com vocês um pensamento de um pastor, escritor da Pensilvânia, pastor da Igreja de Cristo, pastor amigo meu. Eu já estudou sobre um livro dele, O Pai Trinitário, e ele escreveu um pensamento muito interessante que eu gostaria de conversar com vocês hoje, que é: amemos os homens como homens. Ele escreveu um texto já faz 1, 2, 3 anos atrás, numa das suas redes sociais, e eu gostaria de iniciar falando sobre esse pensamento. Amemos os homens como homens. A importância de termos amizade masculina, a importância de homens amarem, respeitarem a outros homens. E ele começa dizendo que a coisa mais masculina que um homem pode fazer ao fortalecer a sua masculinidade e a sua natureza masculina é amar outro homem. A verdadeira masculinidade, diz o Uriel Brito, eu não falei para vocês que autor era, né? O Uriel Brito. A verdadeira masculinidade e a verdadeira varonilidade, baseada nas Escrituras Sagradas, ela não faz separação entre as palavras amizade e amor. A amizade é amar o próximo. A confusão em torno do sexo é tão meticulosamente absurda em nossos dias que precisamos nos certificar de estar incorporando o Conan o Bárbaro que está em nós. Precisamos hoje em dia, com tanta confusão do sexo, ter essa necessidade de demonstrar o selvagem, o machão que está em nós. Seja o cara que tem 1,30 m ou 1,90 m, acho que para mostrar a masculinidade, o cara tem que... eu sei que os guri novos aí de 20 anos para baixo não sabem o que é o Conan o Bárbaro. Foi um personagem de um filme encarnado pelo Arnold Schwarzenegger, fortão, era um bárbaro, né? Eu imagino o Davi sendo um Conan bárbaro, não esse Davizinho que coloca nos filmes hoje meio homossexual, meio macio. O texto diz que ele era um selvagem, era um Conan bárbaro. Embora era um poeta também, sei disso. Mas era um homem que, seguinte, né? Sanguinário.
E muitos de nós, devido às confusões sexuais, achamos que exercer masculinidade é pormos para fora o Conan bárbaro interior que temos dentro de nós. Temos que arrotar mais que os outros, cuspir mais longe, mijar mais longe, para sermos mais valentes, mais viris. Então, é difícil hoje em dia, devido à confusão em torno dos sexos em que nós estamos metidos. E o Urelson diz, eu concordo com ele, o seguinte: eu almejo ver um dia em que um homem possa olhar para o outro homem e dizer: eu te amo, cara. E esse outro homem responder: eu também te amo. E ele diz no seu texto: eu amo o dia em que um homem olhe para outro homem: eu te amo, e dê um beijo no seu rosto, aquela barba, o rosto cheio de barba. E ele escreveu de forma maravilhosa. Isso traria orgulho ao coração do apóstolo Paulo, porque em 2 Coríntios, capítulo de número 13, verso 2, Paulo diz aos irmãos: saudai-os, cumprimentai-os com um beijo santo, com um beijo sagrado. Hoje não temos mais essa prática da igreja primitiva, aquele beijo que um pai dá ao filho, que um filho dá ao seu pai, de que um irmão dá ao outro irmão. Eu e meus irmãos, eu tenho bastante irmãos, eu tenho 9 irmãos homens, 5 mulheres, 5 irmãs mulheres. Todos nós, homens, nos beijamos de uma forma que demonstrar carinho, respeito, afeto um pelos outros. Quando a gente lê Paulo, quando a gente lê Santo Agostinho, quando a gente lê C.S. Lewis, ou quando a gente lê Tolkien, o que eles escrevem sobre o amor e sobre a amizade, é perceptível que o senso de que o amor fraterno, que historicamente sempre houve entre os homens, entre amigos, nos faz nossos relacionamentos modernos parecerem deploráveis, empobrecidos, medíocres. Aqueles que estudaram um pouquinho sobre a amizade de C.S. Lewis e Tolkien já sabem, conseguem entender o que eu estou falando, a importância de homens amar a outros homens, no desempenho e no desenvolvimento da sua masculinidade. Tolkien, C.S. Lewis e mais outros homens formaram um clube de livro, onde eles liam nas universidades, onde eles estudavam sobre Deus, sobre o ser humano, sobre a graça, sobre o pecado. Homens que se estimularam a vida cristã, a espiritualidade, homens que admiravam a alma do outro, que se importavam, que nutriam um amor verdadeiro, sincero. Dentre outras lições que esses escritores e autores escreveram, está aqui: os homens respeitem outros homens, que eles sabem amar um ser masculino igual a eles no sentido bíblico. Tragicamente, divorciamos o amor de amizade e nossos relacionamentos se tornaram tacanhas e desprovidos de valor real. Infelizmente, para nossa tristeza, Davi e Jonas são meros símbolos de tempos passados. E Jonas e Davi, a sua alma se apegou em amor um ao outro, amor esse que excedeu ao amor entre as mulheres. Infelizmente, Davi e Jonas são apenas símbolos de homens que se amaram de fato e de verdade, que nutriram uma verdadeira amizade. Homens que sabem amar o outro homem de forma masculina. Infelizmente, o relacionamento de Paulo e Timóteo é visto hoje pela modernidade apenas como algo profissional, de um pastor passando o bastão a outro pastor. Mas havia uma amizade, havia uma afinidade em Paulo e Timóteo, que era quase que, quando estavam separados, é quase que uma amputação de um membro, de tanto que esses se amavam, se respeitavam e queriam desenvolver a vida juntos. No entanto, esquecer de Davi, de Jonas, de Timóteo e Paulo, isso nos é muito prejudicial, nos rouba algo de nossa masculinidade.
Homens amam como homens. A ideia aqui é que, entendendo sobre esse pensamento que o Urielson Brito nos brinda, é compreender aos homens da igreja, aos que estão aqui esta noite, aos que vão me ouvir ainda depois dessa gravação, é que homens não se isolam, homens não ficam fechados no seu mundinho, não ficam enclausurados no seu casulozinho. Nós não somos tigres, nós não somos ursos, nós não somos leões que vivem solitário. A Bíblia nos chama de ovelhas. Ovelhas andam em rebanho, andam juntos. Nós não nascemos para ser ilhas, ficarmos ilhados, separados de tudo, isolados de todos. Homens honrados, homens que viveram uma vida de sentido, significado, de propósito para essa sociedade, para a sua família e para a igreja, desenvolveram um alto nível de relacionamento com outros homens. Isso é muito importante. Ele conclui o pensamento dizendo: não é a sua masculinidade que está em risco quando se afasta de outros homens, mas é a sua humanidade. Eu vou repetir isso. Quando você, negão, acha que pode viver a vida sozinho, isolado de tudo e de todos, sem amigos, sem amizade, sem companheirismo, ele vai dizer: não é a sua masculinidade que está em risco. Quando você se afasta de outros homens, é a sua humanidade. Nós nos desumanizamos. Nós nascemos para sermos seres humanos que se relacionem, especialmente que nutrem e tenham amizades profundas, amizades verdadeiras, amizades sinceras. Ele diz que uma das grandes questões que tem nos prejudicado, o Urielson Brito diz que uma das grandes coisas que tem nos prejudicado em nossa relação, em nós amarmos outro homem, nós ser amigos, abrirmos o coração, sem reserva. Um dos grandes problemas que nos fazem nos separar uns dos outros é a mentalidade pornográfica do nosso tempo. Pois a mentalidade pornográfica tem arruinado a nossa sociedade. A pornografia mata o sentimento e nos desumana. Nos desumaniza. A pornografia mata o sentimento e nos desumaniza. Por que estamos tão solitários? Podemos responder dar um monte de resposta para essa pergunta. Para nossa tristeza. Mas acredito que uma das principais razões é que o mundo em que nós vivemos é um mundo super, mega, hiper sexualizado. Sexualizamos tudo hoje em dia. Permitimos que a ordem sexual intrinsecamente fracassada da cultura moderna ditasse como os cristãos deveriam agir uns com os outros. Por exemplo, se dois homens estiverem vendo um filme ou viram uma série em comum e tem uma atriz bonita, um comenta para o outro: aquela atriz é bonita, simplesmente é bonita. Faz um comentário lúcido, inteligente. Os mais piedosos do universo cristão condenarão tais atos como uma traição à nossa fidelidade à esposa. Isto é pura tolice, é falsa piedade. Há uma diferença entre cobiçar e afirmar a beleza. Só que a nossa cultura toda pornograficada, a mentalidade pornográfica hoje em dia, faz com que a gente não consiga ver beleza, sem achar que achar belo é cobiçar, é desejar. A diferença entre cobiçar e afirmar a beleza. Por exemplo, um pai deve afirmar a beleza da sua filha, porque a beleza é uma realidade objetiva. Deus é um Deus de beleza. Como alguém certa vez disse, sua filha deveria ter ouvido isso de você antes de qualquer outro homem. Você tem que dizer a ela que ela é linda, que ela é bela, que ela é bonita,
para se autoafirmar, para se sentir segura. O fato de você falar para sua filha que ela é bonita, você não está cobiçando, você não está desejando, porque é possível afirmar beleza sem cobiçar. Mas a mentalidade da pornografia poluiu muitos de nós, muitos dos homens. Nossos dias, uma simples piada pode se transformar em uma narrativa obscena. Dois homens se abraçando pode enviar uma mensagem contraditória. Por quê? Porque há muito tempo, você pode botar aí quanto tempo faz que a cultura vem se sexualizando. Muito tempo decidimos aceitar a premissa de que a intimidade e a ternura são categorias eróticas reservadas para os casados ou para os imorais. Não é possível termos relacionamentos ternos, carinhosos, gentios, de respeito, sem ser algo erótico. É possível se abraçar um irmão na camaradagem, na pureza. Bendito seja o nome do Senhor por essa verdade. Os efeitos colaterais de uma sociedade supersexualizada e mais sozinha do que nunca é que ela é a sociedade mais conectada que já existiu, falando de termos de redes sociais. Ainda assim, somos a geração mais drogada, mais solitária, mais confortáveis em estar drogados e solitários do que desenvolver, de fato e de verdade, amizades sólidas e profundas. A amizade é algo muito importante. A gente sair desse isolamento e vivemos como Deus quer. Acho que já está bom para a introdução, está bom. Eu tenho que falar sobre Jesus, a amizade de Jesus. Mas preste bem atenção. Se você leu, aqueles que leram, e aqueles que não leram, eu recomendo vocês lerem as cartas entre amigos apenas há 100 anos. Escrita por Dietrich Bonhoeffer, a Ebert. Você vê aqueles dois amigos trocando carta um para o outro. Você rapidamente percebe que não vivemos mais naquela época. Estamos muito distantes das palavras de afeto e de carinho desses dois gigantes de Deus. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. A boa notícia é que nós temos em Jesus alguém que pode resgatar esse amor puro, esse amor santo, essa relação poderosa de viver bem com alguém do mesmo sexo. Jesus é o exemplo de homem que ama os seus amigos. Abra rapidamente Marcos capítulo 3. Procura Marcos aí. Capítulo 3. Marcos capítulo 3, verso 13. Diz assim a palavra do Senhor. Depois, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis e vieram para junto dele. Jesus chama 12 apóstolos, 12. Ele vai a partir do verso 16, de Tiago, filho de Zebedeu, 16. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, os quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, Alfeu, Tadeu, Simão, Zelote, Judas dos Iscariotes, que foi o que traiu. Jesus chama 12 homens, 12 amigos, e ele vai designar eles. No verso 16, eis os 12 que designou. Ele vai designar eles, ele vai comissionar eles, ele vai enviar eles, ele vai capacitá-los para curar os enfermos, expulsar os demônios e pregar o evangelho. Mas antes disso, o verso 13 diz que Jesus chamou eles para estar com eles. O amor de Jesus pelos seus 12 apóstolos chamou eles para junto dele, para perto dele,
para terem comunhão, para se relacionarem de forma pessoal, única e singular. E chamou os 12 antes de enviá-los para desfrutar da sua companhia e ele desfrutar da companhia deles, para estar com eles. Segundo lugar, primeiro, Jesus amou os seus 12 apóstolos. Jesus amou, nós vemos o amor de Cristo pelo homem chamado Lázaro. João capítulo 11, abra rapidamente João capítulo 11. Jesus ama um homem chamado Lázaro. Olha que diz o verso 3. Por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Aquele que o Senhor ama está doente. Jesus era amigo pessoal, íntimo de Lázaro, o amava. Quando passava pela cidade deles, se hospedava em sua casa, amava as suas irmãs, amava a sua família, de tal maneira que, quando ele está doente, as suas irmãs dizem: olha, mandam a dizer a Jesus: aquele que tu amas está doente. Ele diz isso no verso de número 11. Começa a explicar que ele tem que ir para lá, aquela coisa toda, voltar para a Judéia. Diz: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Nosso amigo Lázaro, meu amigo, aquele que eu amo, eu vou despertá-lo, eu vou ressuscitá-lo. Jesus chega na cidade, você conhece a história, a passagem, o milagre da ressurreição de Lázaro, e o verso 35 demonstra de forma física, de forma palpável, o amor que Jesus tem por Lázaro. O verso 35 diz: Jesus olha onde estava sepultado Lázaro e diz: e Jesus chorou. Jesus chora pela tristeza, pela infelicidade dos seus amigos. O coração de Jesus está ferido. Ele não é impassivo, ele não é indiferente, não é endurecido, não é insensível, porque o seu amigo Lázaro morreu. Ele chora. Não é que nem os cristãos espiritualistas. Chego num velório: não choreis, nós temos uma esperança cristã. Ora, a gente sabe que tem esperança cristã, gente. A gente não chora do choro da desesperança. A gente chora porque a gente é ser humano. A gente ama, a gente está envolvido, a gente não quer perder. São conversas que nunca mais serão ditas aqui na terra. Serão diálogos, serão momentos que nunca mais terão tidos aqui na terra. Será uma separação de um amor real, de alguém real. Não é pouco sábio chegar e dizer: não, para de chorar. Jesus vai lá e chora. Está chorando pelo seu amigo. Jesus amou a Lázaro, ele chora pelo seu amigo. Verso 15 de João, como eu li para vocês aqui, João 15:15, os discípulos em gerais, ele chama de amigo. Olha o que o texto diz, nós abrimos o sermão hoje falando sobre isso. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos. São meus amigos. Os discípulos em gerais, Jesus chama de amigos. Jesus teve amizade com outros homens. Dentro dos 12 havia ainda 3 amigos íntimos de Jesus: Pedro, Tiago e João. Há pelo menos 3 fatos que apenas Pedro, Tiago e João vivenciaram com Jesus. Por ser um círculo íntimo, aqueles que Jesus convida para orar, aquele que Jesus convida para passar tempo, aquele que Jesus abre o seu coração e revela a sua totalidade, a sua se dá mais a conhecer. 3 fatos que só eles experimentaram. Marcos capítulo 5, verso 37, quando Jesus ressuscita a filha de Jairo, ele convida os pais da menina e apenas a Pedro, Tiago e João. E somente Pedro, Tiago e João vê o seu amigo ressuscitando a filha de Jairo. No Monte Tabor, no Monte da Transfiguração, em Marcos capítulo 9, do verso 1 ao 12, especialmente verso 1 e 2, ele chama a Pedro, Tiago e João, e ele é transfigurado, seu corpo é transfigurado, eles veem a glória de Jesus, poder de Jesus. Elias e Moisés estão ali. Somente esses amigos íntimos tiveram essa revelação e esse conhecimento. Jesus tinha esse ciclo íntimo e pessoal.
Terceiro fato que somente Pedro, Tiago e João experimentaram, depois de ver a filha de Jairo ressuscitar, de ver Jesus transfigurar, somente Pedro, Tiago e João viram o Senhor chorar, lamentar e suar sangue no Getsemane. Pegando Pedro, Tiago e João, foi um lugar à parte, no Getsemane, clamou a Deus, orou a Deus e pediu: ore comigo pelo menos 1 hora. A minha alma está assustada, a minha alma está angustiada, a minha alma está em pavor. Eu preciso de amigos, eu preciso de ajuda, orem comigo. Que coisa boa é termos homens que podem orar conosco nos nossos momentos de angústia e de aflição. A melhor coisa que o Matthew Henry já diz, a melhor coisa que um homem pode fazer ao seu amigo é orar por ele. O maior presente que você pode dar ao teu amigo é dobrar os teus joelhos e orar a Santíssima Trindade, pedindo ao favor divino para que o faça um pai, um marido, um homem, um cristão melhor. Bendito seja o nome de Jesus. Diga o que é mais importante, o melhor do que isso. Eu quero a graça de Deus, eu quero te apresentar a Deus, encomendar a Deus. Que coisa boa quando uma igreja, uma confraria de homens podem de forma junta, uníssona, encomendar o seu pastor, o seu líder, o seu amigo na presença de Deus. Colocamos os nossos amigos nas melhores de todas as mãos, a mão que está sustentando todo o universo. Pede aos seus amigos para orar, vigiar com ele 1 hora. Jesus tinha amigos. Aqui, para esses 3, ele se dá a conhecer de forma mais profunda. Diante apenas desses textos aqui, já poderia passar para ver alguns exemplos e formas que Jesus é amigo. Número 1, Jesus amou todos esses que eu falei para vocês. Os amou de forma livre e desinteressada. Amou eles de forma livre e desinteressada. Jesus não usou a Pedro, não usou a Paulo, não usou a Tiago, não abusou deles, porque Jesus valorizava, ele simplesmente amou a eles, desejou a eles. Aliás, eles não tinham nada para oferecer ao nosso Redentor. Eles não tinham nada. O nosso Redentor, sendo rico, se fez pobre para enriquecer a eles. A sua amizade é livre e desinteressada. Segundo lugar, Jesus os amou de forma fiel e leal. Abra João capítulo de número 15, capítulo 13, perdão. João capítulo 13 e verso 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Não é que Jesus ama os seus amigos, ele é leal, ele é fiel até o fim, até a morte. Jesus não é aquele que nos ama até conhecer o nosso lado pior e nos deixa e nos abandona. Jesus é um amigo que de todas as horas, tendo amado os seus, ele amou-os até o fim. Não tem um defeito dos seus amigos que o assustou. Não teve uma falha no caráter de Tiago, de Pedro. Aliás, Pedro negou 3 vezes o Salvador. Mas ele amou a Pedro até o fim, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Jesus amou de forma leal, Jesus amou de forma fiel. Antes de terminar a festa da Páscoa, o seu amor não nos abandona, nós não somos descartáveis, os seus amigos não são produto. A amizade de Jesus não é como a gente usa uma roupa que está desgastada, abandona. E tendo amado os seus, o amou até o fim. Bendito seja o nome do Senhor. Ele não nos descarta. Jesus valoriza a amizade. Ele não nos abandona. E o seu amor é um amor leal, fiel. Seu amor para com os seus amigos é um amor servil. É um amor? Só para ver se vocês estão aqui, é um amor? Serviu. Marcos capítulo 10, 45. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir.
Quantas pessoas neste mundo caído e quebrado chegam até nós apenas olhando para nós como fosse um trampolim para chegar em outro lugar, como meio para chegar a algum lugar, nos usam, ou drenam nossas emoções, nossa atenção, nos querem apenas que, como um serviço, como um produto, apenas para dar. A gente precisa dar atenção, dá atenção. Meu Deus do céu. Ai, pastor, não me olhou, aquela coisa toda. Cara, vocês são quase 200 pessoas. São quase 200 membros na igreja. Como é que eu vou dar atenção para todo mundo? Vou morrer uma hora dessa. Pessoas que só querem ser servidas, só querem sugar, só querem drenar. Jesus não é esse tipo de gente. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Ele veio para se colocar do lado de alguém. O que tu quer, o que eu posso te servir, o que eu posso te ajudar. Eis-me aqui, eu sou uma resposta para a tua dor. Eu sou uma resposta para o teu sofrimento. Eu sou uma resposta para te aliviar. Bendito seja o nome do Senhor. Se queremos ser amigos como Jesus, temos que desenvolver esse tipo de amizade, amar o nosso irmão, amar o nosso próximo, de tal maneira que estamos dispostos a servir. Em último lugar, porque eu tenho mais coisa para falar sobre Jesus e os adversários. Em último lugar, de como Jesus amou, qual foi a forma que Jesus foi amigo. Ele foi amigo de forma livre, desinteressada. Ele amou de forma fiel e leal até o fim. Jesus amou de forma servil. E quarto e último lugar, Jesus amou de forma sacrificial. Capítulo 15 de João, verso 13, diz assim: ninguém tem amor maior do que este, de que alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Aqui morre toda a filosofia, todos os poetas que escrevem sobre amizade. Aqui não tem para Van Gogh, aqui não tem para Shakespeare, aqui não tem para nenhum tipo de filósofo, nenhum alguém de poeta, aqui não tem alguém de mente brilhante. O que é amizade, Jesus? O mundo pergunta para Jesus o que significa ser amigo. Jesus, ninguém tem amor maior do que esse, do que dar a sua vida pelos seus amigos. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Não há ninguém como Jesus. Não há ninguém como Jesus. E não tem aonde a hombridade, a masculinidade mais fica valorosa, honrosa, do que a gente tratar os nossos amigos. Você se diminui quando você usa as pessoas. Você se diminui quando você é um fardo para as pessoas. Você diminui as pessoas quando você está com elas apenas por interesse. Mas quando você serve, quando você é leal, não por um período de tempo, mas você é leal para sempre. Para sempre. Para sempre. Você protege o seu amigo, a honra dele, você não fala mal dele pelas costas, você o defende, o seu caráter, fiel, leal até as últimas consequências. Não difama, não fala mal. Jesus é leal, bendito seja o nome do Senhor. Eu vou repetir esse texto: ninguém tem amor maior do que esse, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Pega um filme de amizade legal aí, pega aí Código de Honra, Código de Conduta, pega qualquer filme que você vê. Agora olha Jesus indo para aquela cruz, olha o Filho de Deus, indo não por pessoas dignas, indo para as pessoas indignas. Deus prova o seu amor para com o homem, em que Cristo morreu por nós, ainda pecadores, ainda inimigos. E é o que eu vou falar agora a partir disso, como Jesus trata os seus inimigos. A igreja precisa saber o que significa homens de verdade que tenham amigos, que são amigos. Exemplos de amizade. Eu lembro que já me ligaram de Minas Gerais. De Minas Gerais já me ligaram. Assim, ó, eu vejo a tua amizade com o Davi, eu vejo a tua amizade com o Diego, eu vejo a tua amizade com o Jack.
Eu estava desacreditado da igreja, eu voltei para a igreja e vi que a igreja é viável, pela forma aí no sul que vocês vivem, bendito seja o nome do Senhor. Amizade que inspire, a igreja precisa conhecer homens que andem com homens de honra. O próprio Jesus diz, nisso o mundo saberá que vocês são meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Essa é uma forma de ver como Jesus lidava aos seus amigos, como ele amava outros homens, como ele desenvolveu amizade e relacionamento profundo com seus semelhantes. Mas a gente entende hombridade não apenas à luz de Jesus lidar com seus amigos, nós aprendemos hombridade também a forma que Jesus lida com seus adversários, com os seus inimigos. O valor e a honra de um homem não poucas vezes é demonstrado na forma que ele age e reage diante das contradições, diante das perseguições, diante dos julgamentos e das críticas dos lacaios, dos rebeldes, dos seus adversários que lutam de forma gratuita. Quantas vezes chega ao meu ouvido, fulano falou de ti isso gratuitamente, eu nunca nem olhei para a cara do indivíduo, não sei nem onde mora, não sei nem de que igreja esse demônio é. Já me mandaram print. Dá um print para mim do animal que eu nunca conheci na vida. Esses enfermeiros, presidente de Deus, ainda sou funcionário da igreja. Opa, só faltou botar meu nome, eu sou o único funcionário da igreja. Eu nunca falei com o elemento, cara, eu nunca falei com ele. De forma gratuita. Gratuita, ódio gratuito. Ciúmes, inveja, eu não sei. Mas o valor e a honra de um homem, não poucas vezes é demonstrado na forma que ele age ou reage diante das contradições, perseguições, julgamentos e crítica dos lacaios. A vida de um homem é definida por suas batalhas. Eu nunca respondi. Me mandaram para mim e eu nunca respondi nada. Falaram de mim de forma subliminar. Essa não é nem subliminar, essa é descancarada. Mas eu nunca respondi porque eu entendi que o servo do Senhor não vive a contender. Deus é o seu juiz. Deus é o seu advogado. Os homens piedosos não defendem a sua honra nem o seu nome. Há quem o defenda, Jesus e as suas obras. Aleluia! Aleluia! A vida de um homem é definida por suas batalhas. Eu não vou me rebaixar esse lixo. Eu não vou me rebaixar essas coisinhas pequenas. Eu tenho uma missão maior. Eu tenho filhos, eu tenho neto, eu tenho uma igreja para revitalizar. Este ano eu quero plantar uma nova igreja. Eu tenho muita coisa para seguir. Eu não posso puxar para baixo, até porque Paulo diz que os nossos adversários não são físicos. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestade. A luta, a batalha de um homem, a vida de um homem é definida por suas batalhas. Para de ficar tendo crisezinha, me criticar, chamar Jesus de Satanás, de Beelzebul. Eu não entendo os cristãos. Eu vou começar, abra Romanos, capítulo de número 14. Eu vou começar em Romanos e vou terminar em Jesus isso, tá bom? Quero ver que eu faço mais rápido dessa vez. Essa segunda parte. O amor dos nossos... Eu preguei isso em 2013 no Jardim Botânico, esse sermão aqui sobre o capítulo 14, quando eu fiz a exposição da Epístola aos Romanos. Eu já preguei Romanos. Me deu um temor, eu acho que eu deveria pregar tudo de novo. A cabeça era outra, o sentimento era outro. Mas quando eu preguei todo Romanos lá na minha antiga congregação, eu preguei parte desse sermão, não tudo, mas parte dessa perícope aqui, do verso 13 ao verso de número 23. Ouça, por favor. O amor aos nossos inimigos. Desde que os homens tornaram-se inimigos de Deus, eles têm sido muitos aptos em serem inimigos uns dos outros. Abandonemos uma vez o amor, e as formações das linhas se chocarão e colidirão, ou estarão numa distância inquietante. Abandonamos o amor cristão, e logo as guerras, as brigas e as contendas surgirão. Todos os homens, aqueles que abraçam a religião, têm motivo para esperar encontrar inimigos
em um mundo cujos sorrisos realmente coincide com os de Cristo. O mundo tem outros valores, o mundo tem outros princípios, e é óbvio que os cristãos vão se chocar com este mundo. E Paulo, no capítulo 14, nos ensina como os cristãos devem lidar com os seus adversários, com os seus inimigos. Quem quer que sejam os nossos inimigos, que nos desejam o mal ou que busquem o nosso mal, nossa regra é para não fazer o mal. 12:17 diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é um reino de paz. Perdão, estou em 14, é 12:17, perdão. Estou lá em 14, é 12. Perdão, 12. Do verso 9 até o verso 21, Paulo fala sobre o trabalhar com relação aos nossos adversários, nossos inimigos. Perdão, falei 14, né? É 12, do 9 ao 21. Verso 17, Paulo diz: não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Paulo nos ensina, seja quem for, nossa regra é para não revidar com o mal. Não lhe fazer o mal. A ninguém torneis ou apagais mal por mal, pois é irracional, pois é a reação irracional e que apenas corre aqueles animais que não têm consciência, bichos, animais, vivem com raiva, vivem com ódio, vivem de forma endurecida, truculenta. Nós somos filhos de Deus. Nós resolvemos as coisas de forma diferente de animal, não se batendo, se espancando, se chutando ou brigando. A gente lida de forma cordial com as coisas. Abra rapidamente Marcos, capítulo de número 5. Perdão, Mateus 5. Mateus 5:45. Mateus 5:45. Verso 45, 44. Eu, porém, lhes digo: ame os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrar que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Porque ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Não fazer mal a ninguém, porque próprio Deus, Ele é bom para os bons, para os maus, para os justos e para os injustos. A ninguém, nem a judeu, nem a grego. Não há alguém que tem sido amigo, mas recompensado o mal por mal. Provavelmente você o perderá se você tiver um amigo e tratar ele com maldade. E se ele for um inimigo, ele jamais se tornará um amigo se você pagar mal com mal. Olha o que diz o verso 19 do capítulo 12 de Romanos. Deixa Romanos aberto, Romanos 12. Olha o que diz o verso 19. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Paulo diz que nós não devemos nos vingar a nós mesmos. Qualquer coisa que respire amor, esfria o sangue. Eu vou repetir isso. Qualquer coisa que respire amor, resfria o sangue. Acalma a tempestade e resfria o calor excessivo. É extremamente proibido ao verdadeiro crente, ao verdadeiro salvo, fazer justiça com as próprias mãos. Ah, mas é preciso dar lugar à ira. Não, é dar lugar à ira de Deus. Deus é vingador. É interessante que ele fala que com relação aos inimigos nós temos duas atitudes.
Verso 14. Em palavras, olha que coisa poderosa. Em palavras, abençoe aqueles que perseguem vocês. Abençoe e não maldizem. Perdão, chamei o cara de animal aqui, né? Mas eu não dei nome, né? Foi genérico aqui, vocês nem sabem quem. Só eu e Jean sabemos. Ninguém mais sabe. Abençoe. Como é que eu trato meus adversários, meus inimigos? Em primeiro, com palavras. Fala bem deles. Fala respeitosamente deles. Devemos mostrar o nosso bem-querer para eles em oração. Orai para os vossos inimigos, disse Jesus lá em Lucas capítulo 23, 34. Devemos tratá-los com palavras de forma boas. Abençoem, falem bem aqueles que perseguem vocês. Falem de forma honesta, justa. Orem por eles, intercedam por eles. Mas também em ações, não apenas em palavras, mas também em ações. Verso 20. Olha só que, olha, o convite do evangelho é esse. Desculpa aí. Se cortar a frente do teu carro, não adianta baixar o vidro e vem cá, vamos resolver isso, valentão. Opa, saiu virtude aqui. Acho que foi uma profecia. Eita, nós. Façam ao contrário. Olha o verso 20. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, você amontará brasas vivas sobre a cabeça dele. Com relação aos inimigos, você deve abençoá-los com palavras e também com ações. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Que coisa poderosa. Mas o que tem a ver isso com Jesus, pastor? Muito a ver. E aqui eu vou concluir. Muito a ver. Abra rapidamente Mateus 23, e aqui vai ser o último texto. Porque o que Paulo tem em mente é a pessoa do nosso Salvador. Olha como Jesus trata os seus adversários. Olha como Jesus trata os seus inimigos. Olha como Jesus trata aqueles que Lucas 23, eu botei Mateus 23, é Lucas 23. Minha mente está Mateus, no esboço eu botei, na minha mente está Lucas, e aqui no esboço eu botei Mateus, está errado, é Lucas 23. Jesus é o exemplo maior de que mesmo quando maltratados, injuriados, não revida com maldade e injúria. Em 1 Pedro 2,23 diz, pois ele, quando insultado, não revidava com insulto, quando maltratado, não fazia as ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Pedro, capítulo 2, verso 23. 1 Pedro 2,23. Pois ele, Jesus, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaça, mas se entregava àquele que julga retamente. Agora aqui em Lucas 23, percebam comigo algumas coisas. Número 1, no verso 1. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos e ali começaram a acusá-lo, dizendo, encontramos este homem pervertendo a nossa nação, impedindo que se pague imposto a César, afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Acusando Jesus, acusaram ele falsamente. Verso 11, olha que Jesus recebe de Herodes. Vamos verso 8, quando Herodes viu Jesus, ficou muito contente. Verso 8 do capítulo 23. Pois queria vê-lo, havia muito tempo que queria vê-lo, por ter ouvido falar a respeito dele, esperava também vê-lo fazer algum sinal. De muitas maneiras o interrogava, mas Jesus não lhe respondia. Os principais sacerdotes, os escribas ali presentes, o acusavam com veemência. Jesus era acusado, verso 1 e 2, no verso de número 10, acusado novamente. Verso 11 diz, mas Herodes, juntamente com os soldados, tratou Jesus com desprezo. Desprezou a Jesus. Olhou para ele assim. Isso aqui é uma ralé. Isso é um pobretão, isso é um maluco. Desprezou a Jesus. Não apenas isso. O texto continua dizendo. Mandou que vestissem com manto luxuoso e devolveu a Pilatos. Verso 29. Depois da palavra desprezo, e para zombar de Jesus, Pilatos
desprezou Jesus, Pilatos zombou de Cristo. Zombou. Fez chacota do Salvador. Faz um teatrinho aqui, ó, coloca sobre ele uma capa, um manto, coroa de espinho, um cetro e um cano, pareceu um cetro, bacana. Zombou de Jesus, no verso 15. Quando Pilatos recebe novamente Jesus, depois de enviar Herodes, verso 15 diz: nem mesmo Herodes, pois o mandou voltar para cá. Assim é claro que ele não fez nada que pereça a morte. Portanto, após castigá-lo, ordenei que soltasse. Jesus apanha dos soldados a mando de Pilatos. Ele foi açoitado, ele apanhou, ele foi espancado, desprezado, zombado, acusado falsamente, ele apanhou, ele tomou uma surra. Apanhou e foi açoitado por ordem de Pilatos. Não apenas isso, olha o que diz o verso 18 e 19. Jesus foi preterido em detrimento de uns sediciosos e assassino, verso 18 e 19. Toda a multidão, porém, gritava: fora com este, solte-nos Barrabás. Barrabás estava preso por causa de uma revolta na cidade e também porque era homicida. Ele matou alguém, ele é um assassino. Eles escolheram Barrabás ao invés de Cristo. Um cara sedicioso, que provocou uma rebelião em Jerusalém. Assassino, tirou a vida de alguém. Jesus foi preterido, foi rejeitado. E o povo preferiu um assassino, um malfeitor, um rebelde, em detrimento de Jesus. Nós não vemos Jesus amargurado, cheio de ódio, cheio de raiva. Estão perseguindo o meu ministério, vou trocar de igreja, não me dão oportunidade aqui, eu vou para lá. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. E por último, verso 4. Então Pilatos disse ao principal sacerdote e à multidão: não vejo neste homem crime algum. Ele foi condenado à morte de forma injusta. Pilatos sabia que ele era inocente, verso 14, e lhes disse: vocês me apresentam este homem como sendo um agitador do povo, mas tendo interrogado na presença de vocês, nada verifiquei contra ele dos crimes que vocês acusaram. Jesus está diante do tribunal, acusação falsa, e eles querem que Jesus morra. Verso 22, diz o texto sagrado. Então, pela terceira vez, Pilatos lhe perguntou: que mal fez esse homem? De fato, não achei nada contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de castigar, mandarei soltá-lo. Mas eles insistiram com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E o clamor deles prevaleceu. Prevaleceu o grito da injustiça, a punição da mentira, a acusação enganosa. Verso 24, então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido, soltou aquele que estava encarcerado por causa da revolta e do homicídio, a quem eles pediram. E quanto a Jesus, entregou à vontade deles, e ele foi morto, foi crucificado de forma terrível. Qual é a resposta de Jesus a tudo isso? Há tanta perseguição, há tanto ódio. Sei lá, se fosse... Como é que eu posso falar isso sem me colocar em pé de igualdade? Não tem como jeito de falar. Se fosse os cristãos evangélicos bolsonaristas do século XXI, eles iam pegar em armas, eles iam pegar o exército, e eles iam patrolar os seus adversários. Só que Jesus não é esse tipo de homem. Pedro pega uma espada e arranca a orelha de Malco. Jesus pega a orelha do homem e coloca no lugar de não. Aquele que luta pela espada morrerá. O que Jesus faz? Verso 34. Jesus diz: mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus perdoa eles. É lindo ver Jesus, a forma que Jesus lida com seus amigos. Mas a forma que ele lida com seus adversários ainda é mais lindo, cara. Vemos hoje uma geração de cristãos cheio de ódio, cheio de raiva, cheio de amargura,
é pavio curto, espanca a mulher, espanca filhos, xinga no trânsito, briga com Deus e com o mundo, são valentões. Jesus trata com as críticas, com os adversários, com as acusações, com o espírito pacificador. Ele ama tanto os adversários, quanto os seus amigos, quanto os seus adversários. Tem de Jesus o mesmo tratamento, o amor. Que coisa bela. Um cara que sai batendo em cara mais fraco, humilha gente que nem sai cheio de verborreia, tem conhecimento, humilha os outros, despreza os outros. Jesus não faz isso. Jesus não faz isso. Jesus não faz isso. Vamos estar em pé no nome do Senhor Jesus. Deu. Isso é ser homem. Isso é ser macho, cara. Ser macho. Como eu posso falar isso sem parecer que eu sou um homem fraco, né, cara? Ser macho é assim, é sim. 99,% das oportunidades levar desaforo para casa. Nós somos discípulos daquele que está pregando o Santo Evangelho. Ele está sendo apedrejado. O Santo Estevão, o primeiro mártir da igreja. Ele vê os céus abertos. E ele vê Jesus ao lado do Pai. Ele diz: Pai, perdoa eles. Isso é ser homem, cara. Isso é ser homem, isso é ser valente, é eu destruir a minha própria justiça própria, a minha própria valentia, o meu próprio poder e força. Jesus, se quisesse, com o sopro da boca dele, ele matava todo mundo. Ele não era menos homem porque ele não revidou, não era menos macho porque ele se calou. Provocou, pastor, eu já tratei, ela me provocou, é certo, bateu numa santa filha de Deus, eu me senti provocado, pastor. Vai para a polícia sem vergonha, ordinário. Os homens de Deus, eles, com seus inimigos, eles são chamados a não se vingar, a não ser enraivecido, irascundo, quanto mais as santas filhas de Deus, os filhos que são herança do Senhor. Daqui a 2 domingos eu falarei sobre os símbolos do Espírito Santo. Um deles é uma pomba, falando que ele é pacificador, é a única ave que não tem fel, não tem amargura, ele é doce. Não pode o Espírito de Deus habitar os homens da igreja e esse ser tomado de raiva, de ódio, de rancor, de amargura. Vive mal-humorado, são péssimos amigos, são chatos, rabugentos. Somos bons amigos. Somos bons amigos e jamais pisamos em cima dos adversários. Deixa que, como diz os pagãos, diz Provérbios, eles cavam uma cova e eles mesmos caem. Nós não precisamos fazer nada. Aleluia. Aleluia. É tua honra, deixa a minha honra, cara. Minha honra foi eu morri na cruz do Calvário. Acabou a história. Morri. Te defende, pastor, estão falando mal. Não, minha honra está morta na cruz do Calvário. Eu tenho juiz. Justo juiz, bendito seja o nome do Senhor. Como é que você tem sido com seus críticos, com seus adversários? Você fica brabinho? Enterra a tua brabeza, o teu ódio, a tua justiça própria naquela cruz e viva no poder do Espírito Santo e descanse. Vamos viver em paz. Vamos viver em paz. Jesus é o príncipe da paz. Não sei, tem gente que acha que ele é o... Como é que é o Deus da guerra? Do God of War, né? O Kratos. Tem gente que acha que é o Kratos, né, cara? Jesus é o Kratos. Sai qualquer coisinha, então... Se você tem vivido dominado pela ira, pelo ressentimento e pela amargura, há perdão para ti essa noite. Não tem perdão, não tem atitude que Jesus não perdoa. Você lembra aqui que eu falei para vocês, dentre os 12 que Jesus chamou Tiago e João. Ele deu o nome de Boanerges. E ali a tradução, filhos do trovão.
Esses dois foram para Samaria pregar o evangelho, os samaritanos não aceitaram eles, daí eles falaram para Jesus, Jesus, eles não aceitaram, deixa eu orar e manda fogo, mata eles tudo. Olha só, temperamento impetuoso. Só que depois do Pentecoste, esse mesmo João, irascivo, brabão, ele escreve às igrejas de Éfeso, dizendo, amados, eu escrevo para que vocês não pequeis, se pecar um advogado, amados, filhinhos, aleluia. Feche os olhos no nome do Senhor Jesus. Bendito Deus e Pai que está nos céus, vivemos hoje uma masculinidade quebrada, homens ensimesmados, orgulhosos, vaidosos, isolados de tudo e de todos, que não abrem o peito, o coração, a vida, para andar, conviver com outros homens. Também vivemos diante de uma masculinidade quebrada, em que os homens são cheios de amargura, de justiça própria, de vingança, cheios de poder carnal, mundano, Senhor. Mas Tu foi um homem perfeito, que não revida, que quando foi injustiçado não revidou, quando foi maltratado não maltratou, quando foi caluniado não revidou com palavras grosseiras, mas Tu, Senhor, entregou tudo ao Pai. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor, a viver esse tipo de masculinidade, essa forma de hombredade, Senhor, tanto com aqueles que são favoráveis a nós, como aqueles que são críticos a nós. Nos ajude a viver a vida cristã em toda a sua plenitude, Pai. Permita-nos, ó Senhor, a vivermos tudo aquilo que Tu deseja que vivamos. É a nossa oração no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos cantar o